Juízes, promotores e policiais criticam o projeto de lei de abuso de autoridade aprovado na Câmara. Para eles, pode prejudicar o combate à corrupção. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia o presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público, Roberto Turim. Boa tarde, promotor Turim. Boa tarde a todos. Promotor, essa lei de abuso de autoridade aí, nós podemos interpretar que é feita, né, por quem está de olho na impunidade, é isso? Bom, Ou seja, o que ao invés de punir os ladrões do dinheiro público, os integrantes de facções criminosas, querem deixar os investigadores, juízes, promotores e delegados numa situação complicada. isso. A gente vem dizendo que nós queremos um país onde o criminoso, o corrupto, tenha medo da autoridade. E acabamos de ganhar uma lei que pode fazer com que a autoridade tenha medo do bandido. É aquela chamada inversão de valores, né? Então a gente está buscando esclarecer à sociedade, de maneira geral, a todas as pessoas, alguns pontos em específico. Eu gostaria que o senhor desse um exemplo prático em relação ao Ministério Público. Algo ali que é uma preocupação muito grande do Ministério Público. Vamos lá. Então, o primeiro ponto que a gente quer colocar para a sociedade de maneira geral é o seguinte: nenhuma autoridade, num regime democrático, no Estado de Direito, é contra a punição de abusos. Não, nós somos totalmente favoráveis que qualquer abuso de poder, abuso de autoridade, seja punido, e exemplarmente punido. Até porque quem detém autoridade tem uma responsabilidade, uma obrigação maior de cumprir as leis, de obedecer às regras, né? É igual a todo mundo, mas tem uma responsabilidade social maior em obedecer. De dar o exemplo. O policial, o promotor, o juiz, que eventualmente abusarem do seu poder, tem que ser punidos. Mas isso já existe hoje. Já existe. Nós temos uma lei que é lá de 64 que pune abuso de autoridade. O que acontece? Justamente por ser uma lei antiga, ela precisava sim de uma atualização legislativa. A ideia seria melhorar aquela lei, né, para abranger todos os casos da modernidade, do dia a dia atual. O Congresso acabou por aprovar uma lei que, se você analisar friamente, ela consegue ser pior do que a lei antiga. Em vez de melhorar, piorou. Como é que piorou? Veja bem, nós temos determinadas situações, por essa lei recentemente aprovada, que você abre a possibilidade de se punir o exercício natural da função. Como é que eu digo isso? Olha, se o promotor de justiça hoje recebe uma denúncia anônima, e nós recebemos muitas, né? Nós temos disque denúncia, ouvidoria, vários canais em que você abre a possibilidade do cidadão fazer denúncias. E muitas vezes essas denúncias são feitas de forma anônima. E o promotor resolve, então recebe uma denúncia lá, por exemplo, olha, o servidor público X do município tal está enriquecendo demais, ele está comprando muitos bens, está ostentando carros, uma riqueza que o salário dele não dá. Olha, isso pode ser verdade, pode não ser verdade. O que o Ministério Público deve fazer nessas situações? Abrir um procedimento para investigar. A lei vem e diz o seguinte: você abrir procedimento civil ou criminal sem justa causa é abuso de autoridade. Aí está o ponto, inclusive, do e se nesse caso do exemplo que eu dei, eu tivesse aberto a investigação? Chego lá, levanto o nome do fulano, os vizinhos dele, os bens que ele tem, o patrimônio, e descubro que não, ele ganhou uma herança, morreu um tio e deixou um dinheiro para ele. Ele não está cometendo crime nenhum. Eu poderia, nesse caso, ser processado por abuso de autoridade. Agora, o que se reclama... Houve abuso nisso? Não. Houve exercício natural da função, que é investigar. Agora, de outro lado, existe também uma reclamação. Às vezes a gente ouve o seguinte: olha, o Ministério Público, na operação X ou Y, fez lá um show pirotécnico e acabou expondo pessoas que depois mostraram que não eram culpadas. Isso também tem como corrigir, não tem, promotor? Como corrigir. Em muitas situações a gente está vendo que as pessoas confundem, Nayara, o que é erro judiciário, ou uma sentença injusta, ou uma ação injusta,
com o que é abuso de autoridade. E com a própria informação. Com a própria, Só acrescentando com o próprio direito de o informação. que o Lúcio falou, porque a gente viu, inclusive, diante da operação que foi deflagrada aí, dessas operações que foram deflagradas, advogados falando que as forças policiais se excedem ao informar da operação justamente por isso, porque já culpa o investigado. Mas nesse caso aí, do caso específico dessa semana, não é isso? Dessa semana, é isso? Mas nesse caso aí me parece o seguinte, que o show pirotécnico foi da defesa, foi do advogado, né? Porque o Ministério Público, antes o Ministério Público fazia um escândalo, né? Primeiro o seguinte, primeiro convidava lá uma emissora de TV para ir lá e filmar. Agora parece que mudou essa prática. Vamos lá. Isso até é um dos pontos da lei. Então, como eu estava dizendo, em muitas situações as pessoas confundem eventual erro, eventual decisão que elas consideram injusta com abuso de autoridade. Outros confundem também, às vezes, falta de urbanidade, falta de educação mesmo de algumas autoridades com abuso. Falta de educação não é crime, é falta de educação. Ela tem que ser punida disciplinarmente. A falta de urbanidade, a falta de respeito, ou falta de um trato educado com as pessoas é uma obrigação funcional, uma obrigação disciplinar, que se não é obedecida, tem que ser punida disciplinarmente, mas não é crime. Outra situação, que é o que vocês colocam, e está nessa lei nova, e é um dos pontos que a gente combate, a lei vem e diz o seguinte, olha, realizar operação policial, ação policial, abusando da quantidade de armamento, abusando da quantidade de viaturas, que isso iria expor os investigados, então, ao que vocês chamaram aí de show pirotécnico ou show midiático. Muito bem. O que acontece na prática? E aí é o problema da lei. As leis são feitas, e às vezes as pessoas fazem leis pensando num ponto único, numa pessoa única, numa situação única. E se esquecem que a lei tem caráter genérico e ela tem que ser aplicada para todas as situações. Então, os senhores imaginam, a polícia, ela pode ir no bairro aí vizinho, prender um traficante, e com um policial só, uma viatura, e tudo transcorrer normalmente. Ele chega lá, dá voz de prisão, o traficante se entrega e vai embora. Mas esse mesmo policial, nessa mesma situação, pode ser recebido a bala. Nós já tivemos situações de policiais que foram entregar intimação para uma pessoa idosa e foram assassinados. Então, como que a polícia, previamente, pode saber que aparato ela vai precisar ou não? É muito difícil isso. E se você coloca que se ela exagerar no aparato, ela vai responder por abuso, você acaba coibindo a atividade natural da polícia, que é justamente fazer isso. Agora, ela chegou lá com 3, 4, viu que não era preciso? Recolhe 2, tira. Quer dizer, isso vai ser avaliado em cada momento. É a mesma questão das algemas que está na lei. A lei diz, olha, você algemar quando o investigado, preso, conduzido não apresentar risco de fuga, nem risco de agressão à polícia. Como é que você vai saber antecipadamente? O policial que é promotor, usando um pouco aí de ironia, ele tem que andar com uma cartilha e dizer para o bandido, falou, olha, espera um momentinho aí que eu vou olhar aqui e ver se eu posso então ele tem que fazer o contrário. Ele chega no bandido e fala, ó, você me avisa, se você for tentar fugir, eu vou te algemar. Tá? É pior, né? Então, quer dizer, fica umas situações desse tipo. E às vezes você esquece que o uso da algema não é só para humilhar a pessoa. Não, o uso da algema é uma garantia de segurança, tanto do policial como do próprio algemado. Porque a pessoa, às vezes, tem uma reação nervosa, violenta, e o policial vai ter que, então, usar a arma, talvez cause um dano maior do que o próprio uso da algema. Então, o que nós estamos questionando não é a necessidade de uma lei que puna abuso. Mas esse bandido lá do bairro, da facção, ele não preocupa com algema. É outro tipo de meliante que se preocupa com algema, não é, promotor? Pois é, mas como eu estou falando, a lei vale para todos. Então, se eu não posso algemar um, também não vou poder algemar o outro. E o que acontece aí? Qual a preocupação das autoridades, Ministério Público, Judiciário e as polícias, tanto civil quanto militar? Nós estivemos unidos num ato em frente à Assembleia Legislativa pedindo ao presidente da República o veto a esse projeto de lei. Por que o veto? Porque em muitas das situações desse projeto de lei, ele, sob o pretexto de punir eventuais abusos de autoridade, repito, ninguém quer que abuso não seja punido,
mas sob o pretexto de punir eventuais abusos, ele trouxe uma série de dispositivos numa redação muito mal formulada, numa técnica legislativa muito mal feita, onde ele traz um leque muito grande de possibilidades de interpretação. A gente estuda em direito que a lei penal tem que ser objetiva. E aí cria insegurança jurídica. A insegurança, fragiliza. Então diz lá, o juiz não pode, é crime de abuso de autoridade se o juiz decretar ou deixar de revogar a prisão ilegal. Manifestamente ilegal. Mas o que é uma prisão manifestamente ilegal? Tem tratados, uma Bíblia inteira para você. E isso é questão de interpretação do juiz. Ele pode decretar a prisão e o desembargador entender que era ilegal e revogar. Aí vem o STJ e diz que era legal e prende de novo. E vem o STF e diz que era ilegal e solta. A gente vive isso todo dia. Agora, esse juiz que decretou a prisão inicialmente vai responder por abuso? Então, se você levar esse ponto, você vai acabar fragilizando, inibindo a atuação do juiz, do promotor. A gente vai ficar lá amarrado. Será que eu vou fazer ou não vou fazer, senão eu vou responder por abuso? Então, se isso for levado ao pé da letra, os advogados, no direito deles, no trabalho deles, vão chover representações por abuso contra juiz, promotor. Então, eu vou passar mais tempo da minha vida respondendo, né, a essas acusações do que trabalhando. Promotor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. De nada, disponha, nós estamos sempre à disposição. Muito obrigada, promotor.